Olá, tudo bem? Vamos falar sobre educação, crianças, jovens e também escola e profissão. Mas antes, verifiquem se você já é inscrito nesse canal. Vocês já são? Se não forem, inscrevam-se, né? Ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Preste muita atenção. Hoje em dia, os filhos são jogados nas creches aos 2 anos de idade, né? Tem aí um movimento que obviamente não traz nenhuma vantagem nem para as famílias, nem para as crianças, nem para os pais, nem para as mães, né? A única vantagem é para o tal mercado, ok? Então, as mulheres saem a trabalhar, as crianças são criadas por babás, quando se tem muito dinheiro, ou pela famosa creche, né, que não ensina as crianças nem a falar direito. Okay? A partir dos 4 anos de idade, não sei se é uma lei no Brasil inteiro, mas vários estados, a criança tem que estar matriculada. Não é uma opção. Se você falar, eu quero meu filho, eu quero ficar com ele em casa. Não. Tem que mandar pelo menos a metade do dia, ele tem que passar numa instituição de ensino do governo, ok? Então, e se você se negar a isso, você terá problemas com o conselho tutelar, e é um drama. Por exemplo, se seu filho faltar 3 dias seguidos, já dá conselho tutelar na porta da sua casa em muitos lugares, principalmente em Santa Catarina é muito assim, né? Eles nunca vêm, não se importam com crianças morando na rua, sendo violentadas e passando fome, mas se importam se o filho de alguém que tem condições de criar e educar seus filhos, né, não está indo à escola. Afinal, por que essa sanha toda? Por que o governo quer gastar tanto dinheiro com educação? E por que o governo é tão bonzinho, quer ver nossos filhos, né, estudando? Será que isso é tudo bondade? Vamos lá. Hoje em dia, a gente vê com todos esse estudo, a partir dos 4 anos, estuda até os 6, 7, depois começa a alfabetização, ou seja, não é alfabetizado, no jardim não aprende nada, filho. Depois, aí, com 14 anos, termina aí o primário, depois vai para o famoso ensino médio. Você pega aí um estudante de ensino médio, ou alguém que já terminou, mal sabe ler e escrever. Ler, não sabe. Escrever, muito menos, tá? Isso daí não é nem uma questão de burrice. É o seguinte, só estuda na escola. Pai e mãe, mesmo que soubessem, não teriam tempo para cuidar dos filhos. E aí, vamos lá. Vamos falar sobre o que é a infantilização. Por que os jovens são eternas crianças? Antigamente, o pai, que era um sapateiro, né, ele levava o filho para trabalhar com ele, certo? O filho ia com ele para trabalhar, né? Às vezes pegava o mais velho, quase sempre, né? O mais velho que está crescendo, o mais velho. Então, o filho do sapateiro, eventualmente, quase sempre se tornava um sapateiro, né? O filho do feirante virava feirante. E não tinha problema nenhum nisso. Não tinha problema absolutamente nenhum nisso daí. Agora, né, a gente vê o filho do pedreiro, né? Se forma em administração, né? Alguns conseguem se formar em direito. E hoje você vê que o arquiteto não ganha o mesmo dinheiro que o pai pedreiro. O administrador, formado em administração, vai ganhar aí 1,5 salário no máximo. Essas são as vagas, tem que ter experiência para ser auxiliar de escritório. Então, parece que não está servindo muito esse estudo, né? Vamos lá. Gente, como é que é o nome do cara? Stanley Hall criou o termo, ele cunhou, né, esse termo, adolescência, tá? Um psicólogo do meados do século XIX, ele criou o termo adolescência, que é o seguinte, vou te explicar. Tem uma série na Amazon que chama The Wilds.
é como se fosse um negócio de sobrevivência, parece um reality de sobrevivência. As meninas não sabem, e ao mesmo tempo que passa lá as brigas, tudo que aconteceu lá, passa também elas dando depoimento após esse evento, ok? E aí, logo no primeiro capítulo, né, a narradora diz assim: porque foram dadas a adolescentes, né, responsabilidades de adulto e que a gente não sabia lidar. Ok. Enquanto ela fala isso, aparecem as adolescentes fumando cigarro, praticando lesbianismo, né? E sexo com o professor, a garota de 16 anos, 15 anos, finge que tem 18 anos para ter um caso com o professor que parece que escreveu um livro e tal, o cara, né, famoso, atraiu a sua atenção. Então, a gente vê, no Brasil, é assim, 14 anos de idade, tá? Qualquer jovem, 14 anos de idade, né, não é crime ter relações sexuais com um jovem de 14 anos de idade. Não é, ok? Não é. Mas não pode casar. Também não pode trabalhar. Já mudaram o nome de menor aprendiz para jovem aprendiz. Afinal, alguém com 23 anos na cara é um jovem aprendiz. Está aprendendo o quê, mano? Tá entendendo? Está aprendendo o quê? É um jovem aprendiz na NASA? É um jovem aprendiz nem de engenharia, já tá passado já para aprender isso. Entendeu? Então, o povo está se tornando mongoloide. Né? Com todo respeito, eu não sei se esse termo é até ofensivo às pessoas que têm algum tipo de diferença ou distúrbio mental. Mas tá difícil. Tá difícil. Chega na porta de uma escola aí. Não estou falando de fazer que nem o Bolsonaro. Quanto é que é? 7 vezes 8, tá ok? Não, não é isso. Quem não souber isso, tem que comer capim. O quê? 10, 12 anos de idade, não sabe uma tabuada, né? Aí você tem que comer capim. Mas a culpa é do jovem? Não é bem assim. Vamos entender o seguinte. No passado, né, tinham reis e imperadores, assumiam aos 8, 10, 14, 16 anos. Eles assumiam impérios inteiros. E porque eles estavam ao lado dos pais, eles estavam ali, ó, olhando a negociação. Não que eles eram experts, mas eles chegaram e falaram: não, tu já é um homem, te vira, ok? O homem que conquistou a Índia, né, o muçulmano que conquistou a Índia, era um general de 17 anos de idade. O cara com 17 anos de idade era um general. General! Hoje, com 17 anos, a única coisa que você pode fazer é se alistar ao exército. Onde, pelo menos no Brasil, né, alguns aprendem alguma coisa. Né, alguma coisa bem simples. E a maioria corta mato e pinta meio fio e árvore. É só, tá? Quando aprende alguma coisa, o cara é chamado de elite, porque o padrão é o pintador. É difícil. Mohammed II, né, que era um rei, um imperador turco lá, ele invadiu e conquistou Constantinopla em 1453, é isso? Eu acho que é isso. Né? Ele tinha 21 anos de idade. Ele tinha 21 anos, ele comandava todo mundo. 21 anos de idade. E ele foi lá e tal. Os chamados jovens estão cada vez mais o quê? Inúteis hoje em dia. Né? A escola tem muito a ver com isso. As pessoas ficam de 15 a 17 anos num lugar onde o único filtro é ser especialista em coisas inúteis. Né? Vamos lá, por que 15 a 17 anos? A gente vê, ó, isso daí, vamos começar pela creche, certo? Com 4 anos tem que mandar o filho. 4 anos, tá? 4 anos, ou 5. Aí vai ficar 2 ali no jardim, aí depois ele vai ter 4 anos, que seria, vai ter alfabetização, né? Aí até o 5º ano, né? Aí vai 5, já foram 7, mais 4, que é o antigo ginásio, né? Que é quando começa aquele monte de matérias,
Aí já foi um monte. E mais 4, que é o ensino, mais 3 que são o ensino médio, alguns fazem um outro tipo de ensino médio e tal. Então você tem aí, no mínimo 12 anos, onde você não aprende absolutamente nada. A pessoa fala, antigamente e tal. Olha, antigamente tinha matéria mais forte, antigamente eu vi isso, tá? Tinha matéria mais forte, tinha menos encheção de linguiça, mas tinha sim professores que enrolavam. Eu tive no ginásio, né? Para quem não sabe, é como hoje fosse do 6º ao 9º ano, eu tive 4 anos de francês, uma vez por semana pelo menos. 4 anos de francês. Aprendi o que em 4 anos de francês? Aprendi contar de 1 a 30, perguntar de uma pele, tipo tua pele, como está a pele, entendeu? E o que mais? E história de França, porque era só o que a professora falava, história da França, que é da Bastilha, a comida da França e blá, 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 blá. O idioma francês mesmo não ensinou absolutamente nada. E eu era ótimo aluno, ótimo, só tirava 10. No inglês, língua inglesa, já foi um pouquinho melhor, mas também ninguém sai da escola sabendo falar inglês, nem o básico. No Brasil, não. Francês, muito menos. Já o ensino médio, a gente teve inglês e espanhol. O espanhol, eu sempre me agradei muito de espanhol, né? Mas também as aulas eram zero, era nada, só encheção de linguiça, tá? Então, e o professor, chegou um professor no ensino médio, que era um brasileiro, que viveu, foi aos 9 anos para os Estados Unidos e voltou ao Brasil para ensinar, né, inglês, formado em inglês nos Estados Unidos e tal. Ele tentou aplicar aquela metodologia que funciona? Não, foi barrado. Foi simplesmente barrado. Sobre o francês, eu fiz 10 aulas de francês em casa, em Santos, antes de eu viajar para a Europa. 10 aulas com o primeiro livro da Aliança Francesa. Eu fui à França e não precisei falar inglês. Em francês eu me virei. 10 aulas só. Para você ver como tu não aprende absolutamente nada na escola. Ok? Pergunta aí ao pessoal que tem diploma. Pergunta. A maioria vai te dizer que no trabalho, no dia a dia, não usa 5% do que aprendeu. Eu aprendi topografia com um coroa que estudou agrimensura no exército, naquela época, que o cara, para ser topógrafo, ficava 2 anos e meio na Amazônia, porque a Amazônia, 60% da Amazônia não está ainda mapeada, tá? E o resto está muito mal. Então, ele dizia, tudo que eu estudei, se eu usei 2% na minha vida inteira, é muito, ok? Ou seja, é encheção de linguiça. Você sabe qual é o mínimo de um curso técnico no Brasil? Curso técnico no Brasil tem que ter no mínimo 1.200 horas. Isso são praticamente 2 anos letivos, ok? No mínimo 1.200 horas para ser considerado técnico. E tem que atender um monte de especificações. Peraí, você precisa de 2 anos para você aprender a ser um agrimensor? Um técnico agrimensor? 2 anos para ser um topógrafo? 2 anos para ser, sei lá, pense em qualquer curso, em eletrônica. Você precisa de 2 anos para aprender eletrônica a nível técnico? Ai, não acredito. Não acredito. Não consigo acreditar. Não estou conseguindo acreditar. Porém, para você ter certas vagas de emprego, você precisa ter esses diplomas. Por exemplo, eu sou hidrógrafo, eu tenho 15 anos no mínimo, 15 anos de experiência. Falo português mal, inglês mais ou menos, espanhol muito bem, arranho francesinho, estou aprendendo árabe. Ok? Tenho experiência no Brasil, Argentina, Chile, Peru, África, tanto oriental quanto ocidental, nas Filipinas, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Bélgica, França, Holanda. Pergunto para você, como é que esse cara faz? Se você ler meu currículo reduzido, você vai ver, cara, o cara participou de cada projeto. CSA, a maior siderúrgica, a segunda maior siderúrgica do mundo na época, ali em Santa Cruz, que era da ThyssenKrupp, que parece que venderam aos chineses. O Superporto do Açu, em São João da Barra, ali ao lado de Campos dos Goytacazes,
também estava lá na dragagem. Na dragagem do aprofundamento, alargamento do canal do Porto de Itaguaí, né? Antigo Porto de Sepetiba. No canal de Santos, construção do terminal BTP de Santos, só obra gigante, filho. Só obra gigante. A minha primeira obra na topografia foi a termoelétrica de Macaé. Só para tu ter uma ideia. Primeira obra em topografia, eu era o auxiliar. Só para você ter ideia, só peguei a obra boa, tá? Mas para eu trabalhar no offshore, simplesmente para dizer, esse ponto está nesse rumo a tal distância, o que me é dito, você precisa ter um curso técnico em eletrônica, em qualquer coisa que tenha CREA. Se você não tiver, você não pode trabalhar aqui. Que na verdade é um trabalho nada. Você vai fazer uma das 1000 coisas que eu já fiz. Entendeu? Então, esse filtro é ridículo, tá? É ridículo. Então, se você for perguntar, as pessoas vão dizer, ó, tá, nada. Jovens chegam aos 24 anos sem saber apertar uma porca. É verdade. Eu não sei fazer um monte de coisa em casa. Eu não sei, ainda não sei como é que as telhas ficam todas uma em cima da outra assim, um sistema que faz com que elas simplesmente não deslizem. Eu não sei. Eu sei que aquelas de barra, elas têm uns encaixezinhos, né? Mas as outras, eu não sei. É uma coisa que eu nunca me interessei. E eu deveria saber, porque eu moro numa casa, eu deveria saber como funciona. A coisa mais interessante que eu fiz numa casa, né, onde eu moro, foi quebrar aquela partezinha do banheiro. Aí eu usei as técnicas de engenharia para compactar o piso, limpei assim a tubulação e passei um cimento por cima. E ficou bom, até agora não quebrou nada, porque estava rompendo, né? Só isso. Fora isso, eu não entendo muito, não sei, né? Não sei passar um véio da rosca decentemente. Isso é uma vergonha. Os jovens não sabem o que realmente interessa no dia a dia. Não sabem absolutamente nada. A gente sabe tecnologia, né? Sabe do videogame, sabe das coisas, mas não sabem, por exemplo, a diferença de você botar uma coisa dentro de um micro-ondas, que é uma coisa eletrônica nova. Não sabe a diferença do que é botar uma coisa em 2 minutos na potência máxima e de 5 minutos na potência mínima. As pessoas não sabem a diferença. Entendeu? Por quê? Não sei, não teve com quem aprender, eu acho, né? E por quê? Porque as pessoas estão ali. Enquanto o pai e mãe estão trabalhando para cada um ganhar um salário mínimo, a pessoa está ali sendo doutrinada para ser inútil. É isso que a escola faz hoje em dia. Mas essas pessoas inúteis, né, especialistas em cavar e fechar buraco, em enxugar gelo, né, elas ficam muito felizes quando elas têm um diploma. Desafio você. Vê aí sites Indeed, esses sites de emprego, né, no Brasil. Você vai ver pessoas formadas em administração. A elas sendo oferecido emprego para ganhar 1.500 conto. 1.500 conto não é nada, cara. Tá? O cara estudou administração, são 4 anos. Então, o mínimo de curso técnico 1.200 horas, curso superior mínimo de 2.400 horas. Alguns cursos superiores chegam a 7.200 horas, tá? Então, assim, o cara passou ali 4 anos, né? Não necessariamente 4 anos aprendendo, mas 4 anos na escola, porque ele tem que ter esse número de horas. Nem que seja fazendo seminário sobre qualquer asneira, ele tem que fazer. Ele tem que fazer uns trabalhinhos, tem que fazer não sei o quê. Ali, mesmo naquela profissão, ele é formado. Por exemplo, eu duvido você encontrar, é muito raro, um engenheiro que não seja metido. Estou falando, eu trabalho com engenharia. Os caras são, porque eles aprendem ali que eles são importantes. Realmente, no mundo, hoje em dia, eles assinam qualquer tipo de projeto e tal, né? O engenheiro civil assina o projeto do engenheiro mecânico, assina o projeto do engenheiro hidráulico, assina tudo. Então, o cara, eu mando. E realmente, né, ele tem uma profissão de poder, ok? É difícil você ver hoje em dia um advogado. Você vê, muitos advogados são direitistas,
né? Extremistas alguns. Você vê muito isso, porque essa mentalidade é o que está sendo ensinado nos cursos. Por exemplo, você vê um cara formado na PUC, no mesmo curso que ele é formado na UFRJ, que, desculpa, a UFRJ é tão boa quanto a PUC, tá? Ou se não for muito melhor. Mas você vê que a mentalidade deles é diferente. Por quê? Porque essas coisas são ensinadas na escola. Mas se tiver um diplominha, né? Você vê aí o cara formado em administração, eu acho que ele consegue ganhar aí, com alguma experiência, 1.500 pontos para trabalhar como auxiliar, que antes o pessoal pegava o rapazinho com 15 anos, 14 anos para fazer esse trabalho, né? Auxiliar de escritório, era com 14 anos que se fazia. E não é há muito tempo, não. Há pouco tempo atrás, há 30 anos, tá? 14 anos o cara era auxiliar de escritório. Alguns escreviam artigos, tá? Como no jornalismo. Veja a história de muitos jornalistas hoje que são idosos, como eles começaram. Então hoje o cara precisa ter 4 anos de faculdade para poder fazer o trabalho que o moleque de 14 anos fazia antes. Fazer o quê, né? E eu acho que antes fazia melhor, hein? Pelo menos não escrevia tão errado. Brasileiro ama canudo. Os donos da educação proíbem os jovens de trabalhar. Sim, proíbem os jovens de trabalhar. O cara com 20 anos, aprendiz, jovem aprendiz. Toma vergonha, cara, 20 anos. Entendeu? Não tem jeito, cara, é um sistema ridículo. Você pode transar com 14 anos, você não pode ter um trabalho. Por que não pode trabalhar 8 horas por dia e estudar à noite? Por que não? Qual o problema? Melhor coisa para a pessoa, né? E fim de semana a pessoa faz o que quiser. A gente pergunta aí, quem tem 40 anos ou mais, como é que era o negócio dos videogames, quem tinha? Só fim de semana. Dia da semana era concentrado nas suas, né, trabalho e escola, tá? John Taylor Gatto, renomado professor, afirmou: as escolas são irrelevantes nas empreitadas do planeta. Elas não ensinam nada. E as pessoas bem escolarizadas são irrelevantes, né? Stanley Hall criou o termo adolescência, que eu falei aqui, que na prática é um período em que a pessoa pode fazer qualquer tipo de asneira sem ser responsabilizada, né? Fornicar, participar de adultério, usar droga, matar, roubar e, né, a responsabilidade é praticamente zero quando há alguma. Ser adultos em muitas culturas, né, com 15 anos, 12 anos, antes. Paul Washer, ainda vivo, se não me engano, um missionário cristão, ele foi para o Peru e ele disse: aos 14 anos no Peru, um garoto podia casar. Por quê? Ele já sabia plantar, ou seja, ele conseguia alimento, ele sabia construir uma casa, ou seja, tem teto, e ele sabia combater os inimigos, ou seja, ele podia dar segurança, né? E era um pai, podia ser um pai de família. No mundo ocidental hoje, um menino de 14 anos, já chama de menino, não é menino, é um homem, tá? Um menino de 14 anos é praticamente um retardado. Não sabe nada. E não quer aprender. E se você cismar de querer ensinar, ele fala: não, eu sou protegido e pronto. Se você chegar e falar assim: não, período de férias, você vai trabalhar comigo. Você vai comigo para trabalhar. Pronto, exploração infantil, escravidão, não sei o quê. E é capaz do povo até assassinar o pai na rua, né, à base de paulada. É só o garoto aparecer: ai, meu pai me deu uma cintada, mãe, ofendeu, né? José Ortega y Gasset define o que é o homem manso, o homem medíocre, o homem que não exige muito de si, o indivíduo que não quer se superar, né? Isso daí a gente vê em nós mesmos, né? Muitos de nós somos assim, já estagnado, né? Estagnado, não tem mais jeito. Então, um recado rápido aqui, que é o seguinte: estimule seus filhos. Chega de ter tara por diploma. Olha, vejo, houve um tempo em que os filhos de pedreiros e de costureiras, né, que por sinal é uma profissão muito legal, preciso até, costureira,
Eles iam estudar na Capital, né? Faziam um esforço, ele era um cara diferente mesmo e conseguiu uma vaga, uma bolsa, tá? E ele passava a ganhar mais que os pais. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é um pedreiro. Já foi um pedreiro, não foi mais ou menos não, pedreiro, tá? Ele ganha mais que o filho arquiteto. Sim, ele ganha mais que o filho arquiteto. Uma costureira, uma mulher que faz em casa roupas, boa, tá? Ela ganha mais que a filha estilista. Ela ganha mais que a filha arquiteta. Talvez ganhe mais do que uma médica. Por quê? Tornou-se algo que já não interessa, tá? Então, essa história de você ter um título, não sei para que vai te servir. Infelizmente, em certas ocasiões, como a minha, né? Então, no meu caso, né? Existem esses filtros e acaba sendo uma necessidade criada. Não é uma necessidade técnica, não tem nada a ver com a competência da pessoa, mas criaram. Você precisa ter tal coisa, né? É um filtro. Infelizmente tem essas frescuras, né? Infelizmente tem essas frescuras, que não significa que a pessoa que tenha seja competente e nem que a pessoa que não tenha, né? Não seja competente. Vamos lá. O que as pessoas fazem? Então, como é que eu vou fazer para ter uma vida digna, para ganhar dinheiro, né? Olha só, vou falar para você. Não é tendo 50 anos de estudo que se ganha. Não é mesmo. Você que é numa cidade grande, chega num lugar e pergunta se não tem advogado, que não... Você vai ver, tem advogado formado, que tem suas ações, que nos primeiros 5 anos de vida tem um lugar onde eles têm mais ações, eles emprestam paletó, porque ele tem que trabalhar com paletó, né, quando está no fórum, que emprestam paletó porque os caras não têm dinheiro. É sério, cara. A questão é você suprir uma demanda reprimida. Por quê? Existe uma demanda reprimida que você às vezes até desconhece, porque não tem ninguém ofertando, ok? Mas você pode criar algo que vá despertar essa demanda nas pessoas. Você pode inventar alguma coisa. Você pode oferecer um serviço que ninguém está oferecendo, né? Ou pode fazer muito bem, se você tiver essa capacidade, de fazer algo que os outros fazem mais ou menos, entendeu? Vou dar um exemplo. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem profissões que a gente encontrava fácil e não tem hoje em dia, né? Por exemplo, uma costureira. É difícil você achar. É difícil você achar qualquer coisa. Procura bem. Bota a cabeça para pensar e você vai descobrir alguma coisa boa que você poderia fazer, né? Vender alguma coisa também, algo que você vê em outros lugares e não tem no seu lugar, você pode também vender algo, né? Não estou falando de pandemia, gente. Estou falando num cenário mais normal, tá? E aqui um recado: pare de reclamar, compare-se consigo mesmo e tente sempre melhorar. Eu vi um post agora no Facebook, que é de um cara trabalhando numa oficina mecânica, tá? Mexendo no disco de freio, e a camisa dele tá assim, atrás, técnico em informática. E as pessoas falando: o cara é técnico em informática, coitado. Não, coitado por ele estar trabalhando como mecânico. E quem disse que um técnico em informática tem vida melhor que um mecânico? Quem disse? Quem disse que os melhores mecânicos são aqueles que têm curso não sei da onde? Nada a ver. Entende? Então, há profissões que você faz, que você vai ter até mais tempo para sua família, que você vai poder dar mais tempo ao seu casamento, aos seus filhos, ok? E que vão te prover sustento, tá? E às vezes você fica pensando em ter tudo, e você acaba deixando as coisas que são mais importantes por fazer. Uma delas, né, que é educar seus filhos
em casa. A gente não pode fazer no Brasil homeschooling, né? Apenas algumas exceções conseguem, mas que você tenha pelo menos tempo, né? E que use esse tempo para o melhor, tá? Antigamente, né, também tinha a questão de falar com os pais, era algo, tinha um certo respeito, tinha uma certa liturgia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia o pessoal, isso é... Eu sofri tanto com meu pai, eu vou deixar meus filhos ficarem mais à vontade. Tá aí o resultado, né? E hoje em dia a gente tem também o tal Enzo, entre aspas, né? Que aos 25 anos possui um diploma e pouca ou nenhuma habilidade. No videogame ele é bom, tá bom? Então, volte às origens, você vai ver. Volte às origens, seja responsável com a família, volte-se a Deus. Se você tem um emprego, né, que você consegue colocar comida na mesa, pagar suas contas, mesmo com dificuldade, combine, você casado, combine com a sua esposa. Olha, temos filhos e tal, e você é mãe, eu confio em você, é a mãe que dá a primeira educação aos filhos. Se você consegue sozinho, converse com a sua esposa. Olha, a gente não precisa ter nada grande, a gente não precisa ter muito luxo, mas a gente precisa que nossos filhos sejam educados, porque eles terão influência da rua, influência da escola, influência da televisão, influência da internet. Que tal ter um pouquinho de influência da mãe, principalmente, e do pai, quando estiver em casa, no fim de semana, né? Dar atenção para os filhos. É bom fazer isso. É bom combinar isso, tá? Quem puder, é bom que faça. Fica na paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.